planejamento estratégico. Um termo meio difícil de explicar, né? Entender. Intangível, né? Intangível, exatamente. Mas necessário para toda empresa que quer crescer e quer continuar no mercado. Você já pensou como o Office 365 pode otimizar e acelerar o acompanhamento do seu planejamento estratégico? Se você não sabe exatamente o que é um planejamento estratégico, ou você não consegue visualizar o Office te ajudando na implantação de um planejamento estratégico, esse vídeo é para você. O que eu vou fazer aqui hoje, junto com o Rafael, é literalmente estruturar um plano que eu vou apresentar para um cliente, uma empresa que trabalha com importação de produtos e deve estar ultrapassando muito a casa dos dezenas de milhões de reais aí de faturamento. E a gente foi contratado para estruturar a implantação de um software e agora, com a confiança que a gente está ganhando na empresa, a gente vai estruturar o planejamento estratégico deles para 2023. Então nesse vídeo eu vou mostrar de forma macro, sem abrir detalhes do cliente, como que a gente vai estruturar um planejamento estratégico do zero e levar isso até dentro do Office 365 como ferramenta de gestão deste planejamento estratégico. Então você vai saber planejar a estratégia de uma empresa utilizando metodologias como o BSC, o Balanced Scorecard, e o OKR. E depois, como controlar e acompanhar isso dentro do Office 365. Eu sou o Carlos Pires e eu estou aqui junto com o Rafael Oliveira e aqui nós dois hoje vamos estruturar para apresentar para vocês do zero como montar um planejamento estratégico, definição de tópicos, acompanhamentos, porquê, como argumentar e apresentar isso, como criar uma narrativa para apresentar isso para o seu cliente e depois, como controlar isso dentro do Office 365, que vai ser a cereja do bolo, com indicadores e criação automáticas de tópicos dentro de um modelo de Kanban para que você possa acompanhar sempre que o indicador estiver abaixo do objetivo definido no planejamento. Então, fica aí, sem mais delongas, vamos rodar a vinheta e logo depois a gente vai falar aqui de planejamento, gestão e muita contabilidade estratégica. Se você está aí até agora e não curtiu o vídeo, não assinou o nosso canal, o like é gratuito, não custa nada para vocês, mas ajuda muito a gente, ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo de fato é relevante. Então dá esse like aí para poder ajudar a gente e depois, se você achar realmente o material interessante, se inscreve e marca o sininho para você poder receber todas as mensagens de atualização. E se você quiser acompanhar um pouco mais do dia a dia, procure nas redes sociais, tanto Carlos Pires quanto Pro Resultado no LinkedIn, no Instagram, que lá a gente solta conteúdos mais dinâmicos no dia a dia. Vamos lá então, Rafael? Vamos lá. Seguinte, planejamento estratégico. Planejamento estratégico. Um termo meio difícil de explicar, né? Entender. Intangível, né? Intangível, exatamente. Mas necessário para toda empresa que quer crescer e quer continuar no mercado. Exatamente. Muita gente fala de planejamento estratégico, mas pouca gente sabe de fato como fazer. E como se aplica, né? Exato. Como se utiliza dentro da empresa. E o meu maior problema com o planejamento estratégico, isso eu dou dica para vocês se preocuparem. Você entra numa reunião de planejamento estratégico, é a reunião mais confortável do mundo. É todo mundo dando ideias mirabolantes, colando post-it na parede, fazendo análise de persona, mapa de empatia. Vira uma reunião assim que todo mundo se sente um gênio, mas não tangibiliza nada. Sai da reunião sem nenhuma ação. Pois é, várias reuniões que a gente participou de planejamento estratégico e vira só um brainstorm. Mas exatamente. não tem nada pragmático, não torna tangível as ações que a empresa tem que seguir para conseguir atingir os objetivos ali traçados. Exatamente. Então assim, fica uma coisa assim muito ampla. Eu não vou usar o termo que eu uso aqui não, mas é uma... Você fica alimentando o seu ego. É muito mais a alimentação do ego das pessoas que estão lá na reunião, querendo mostrar que são inteligentes e fica aquela coisa, eu dou uma ideia, outra pessoa dá outra. Aí aquilo começa e ninguém pega uma pauta para estruturar. Então assim, a ideia disso, e eu dou uma dica para todo mundo, quem está do outro lado aí, seja funcionário, seja empresário, seja consultor, uma dica que eu dou, pegue o hábito de documentar as reuniões que você está. Gente, se você documenta tudo que você faz, manda e-mail informando, gerencia bem suas tarefas, chega no horário, você já é um profissional fora da curva. Com certeza. Só isso, é o básico, é o que ninguém deveria deixar de fazer. O simples fato de você chegar no horário, você já é um profissional fora da curva. Se você chegar no horário da reunião, conseguir estruturar a reunião e puxar ela para a centralização de uma pauta. Se você chegar com a pauta pronta, então,
Aí, meu amigo, você tá no outro nível. Conduzir dentro da pauta, documentar e enviar, acabou. Você já é fora da curva, você já é um profissional diferenciado. Sim. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está planejando a pauta que a gente vai usar nessa reunião. Então, por isso, é uma forma fácil da gente tangibilizar. Vamos falar dos 3 tópicos que a gente definiu aqui. Perfeito. Primeiro, o planejamento, né? Como que a gente vai definir o que é um planejamento estratégico? Depois, como que a gente define a implantação dele, as etapas da implantação? Sim. E por fim, as análises. Como que a gente vai acompanhar as análises? Essa parte aqui é a parte mais conectada ao Office 365. Então, para quem quer única e exclusivamente o Office, pula lá para o final, vai ficar marcado aí, você pode ir para o final. Se você quer entender de planejamento estratégico, está aqui no começo, tá? Perfeito. Então vamos lá. O que a gente separou aqui? Primeira coisa do planejamento estratégico, colocar todo mundo no mesmo cenário. Sim. A gente tem que avaliar o cenário da empresa. Essa empresa que a gente está avaliando, ela está investindo, o que ela está fazendo investimento? Em processos, software e tem novos projetos acompanhando. Então tudo isso aqui vai ter que ser controlado. Sim. Ela está tentando se consolidar no mercado, então a gente vai ter que ter estratégia para acompanhar se eu estou de fato consolidando e as ações para consolidar Com isso. certeza. Conseguir mensurar o seu investimento. Exatamente. Mensurar se está dando certo ou não. Exatamente, que muitas empresas não fazem. Né? Por exemplo, estou investindo muito em software, estou investindo muito em processo, mas qual o retorno efetivo que eu estou tendo? Sim. E como que eu consigo mensurar isso de forma pragmática? Exato. E se não estiver batendo, no lugar de a gente esperar 6 meses e ver que eu estou errado para tomar a decisão, Exato. eu tomo decisão o mais curto possível. Sim. Mês, semana, dia, depende do nível de controle. Sim. Então, crescimento, que é o último tópico, que eles estão em busca de um crescimento cada vez maior, eles têm crescido bastante, então a gente tem que controlar tudo isso. Qual metodologia que a gente vai recomendar para eles? No caso desse cliente e do caso da Pro Resultado, a Pro Resultado basicamente ela foi montada e estruturada em cima do BSC. A gente sempre defendeu isso. E como eu sou contador, sempre acreditei na contabilidade. Mentira, sempre não. Depois que eu comecei a ser consultor, passei a ver a contabilidade como ferramenta mesmo de gestão. Ali depois, quando eu estava formando, que eu fui fazer meu TCC, que eu fui ler ali Marion, ler um pouco de Iudilus, aí eu entendi o que é a contabilidade como estratégia, a gente conectou BSC com a contabilidade. Mas aqui mesmo é o quê? BSC, Balance Scorecard. Ele vai me dar o quê? As diretrizes da empresa, quais áreas eu vou medir. Ele ajuda a consolidar. Depois, OKR, que é uma coisa que as pessoas pensam que é um pouco mais nova, porque entrou na moda agora, mas é de 1980, 70, lá na Intel, que é definir um objetivo e definir uma chave de resultado. Qual a chave que me prova que aquele objetivo foi executado? Então a gente vai usar o quê? O OKR como metodologia de controlar os objetivos que foram definidos dentro do BSC. E para a gente poder colocar donos nisso, a gente vai falar um pouco aqui do organograma funcional. Sim. Mas na realidade, para não avançar muito nisso aqui, você quer entender um pouco de organograma funcional e organograma orçado? Tem um material aqui no canal só disso. Sim. O organograma aqui é só para a gente saber o quê? Quem é o responsável por cada uma das áreas e quem vai ser o responsável por cada uma das perspectivas do BSC. Com certeza, isso é extremamente fundamental, porque se não tem alguém que é responsável por aquela atividade, por aquele projeto, fica solto. E a gente vê o tanto que isso é prejudicial durante um projeto. Exatamente. Então, beleza. Todo mundo está no mesmo cenário. Você foi lá e apresentou o cenário. E é claro, gente, isso aqui é Mind. É só para vocês acompanharem. Se você vai fazer uma apresentação, tem o trabalho de pelo menos abrir o Canva, pegar uma apresentação bonita, pronta lá, e encaixar esses termos lá dentro. Né? Depois, ambientação. Vamos ambientar as pessoas. O que é BSC? O BSC é basicamente um planejamento estratégico que divide a empresa em perspectivas. 4 sempre. Finanças, mercado, processos e inovação. O que eu costumo usar para explicar isso? Tem um desenho que eu uso muito, está aqui no meu Canva, com certeza. 12 segundos depois. Como que eu explico o BSC de forma rápida? Inclusive esse desenho aqui é by Carlos, tá? Não está bonito não, mas é muito útil. Seguinte, primeira coisa, eu faço o planejamento. O planejamento, ele é top-down. Então, eu defino, dentro da minha perspectiva financeira, qual é o resultado que eu quero alcançar. Faturamento, margem, lucro. Disso, eu defino como que eu tenho que atender o mercado para conseguir ter esse resultado. Exemplo, o mercado está buscando mais serviços. Então, eu tenho que explorar a venda de serviços. Ou eu tenho que estar posicionado como uma empresa que presta serviço e não vende produto. Não, é produto. E o meu posicionamento é o quê? Qualidade, inovação.
Então, eu tenho um posicionamento de mercado. De fato, o seu diferencial dentro do mercado para você conseguir atingir aquelas metas que você traçou no final. Exatamente. Mas para eu poder atingir o mercado, o que eu preciso ter? Processos. Sejam processos internos para produção, seja processos externos de tratativa com o cliente, seja processos internos de administração. Então, assim, toda a parte procedimental da empresa. Se você tem processos, eles vão ser seguidos por pessoas e provavelmente usando sistemas. Então, o que a gente fala? Que para seguir os processos, você tem que ter pessoas bem treinadas e usando a tecnologia certa. Perfeito. E aqui no BSC chama aprendizagem e crescimento, a gente usa como inovação, que eu acho que o termo consolida um pouco melhor e fica melhor também no layout, porque é uma palavra só. Então, o planejamento a gente faz top-down, mas a implantação é bottom-up. Não sei se é bottom-up ou down-top, mas acho que é bottom-up mesmo o termo. O que você vai fazer? Você vai implantar como? Primeiro, você vai treinar a sua equipe e utilizar a tecnologia correta. Ou seja, você faz a implantação de sistemas, de processos, de sistemas, de tecnologias e treina a sua equipe. Aí o treinamento tem várias áreas. Eu quero treinar no que a gente fala de... eu quero treinar liderança, eu quero treinar utilização de processo. Tem várias possibilidades de treinamento. Pessoas bem treinadas, uma equipe bem treinada, utilizando os sistemas corretos e seguindo os procedimentos que foram definidos, vão atender o mercado da forma que foi planejado. E se você planejou bem, atender o mercado dessa forma vai refletir em resultado financeiro. Então, o planejamento é top-down, a implantação é bottom-up. Então, isso é o BSC. Você vai ambientar as pessoas nesse aspecto. E aí a gente vai falar do OKR. Cada um desses perspectivas precisa de um indicador para ser controlado. Então, a gente vai definir indicadores no modelo do OKR, que fica mais estruturado. Depois, se caso você tenha que corrigir durante o fluxo ou até mesmo implantar esses processos, você pode usar PDCA e Kanban. Kanban, porque são colunas, né, que você vai do a fazer até o feito, e o PDCA é uma estrutura, você fazer o que está planejado, o que está sendo executado, o que está sendo corrigido, e o que está sendo analisado, e o que está sendo corrigido. E então, depois ele vai chegar um concluído depois. Que você pode colocar lá no final concluído, ou seja, ou cancelado. Perfeito. Beleza. Ambientei, aí eu começo realmente a ir para o projeto. Primeiro, quem são os envolvidos? Na hora que eu falo de envolvidos, o que eu tenho que pensar? O organograma funcional. Exatamente. Organograma funcional. E quanto me custa essa operação? Está aqui no organograma lançado. Beleza. Definir os envolvidos, eu vou fazer uma investigação apreciativa. Essa é a nossa sugestão. O que é uma investigação apreciativa? Você pegar cenários que já aconteceram, seja com você como empresa de consultoria, seja você como empresa, ou seja você funcionário da empresa, cases que você tem de sucesso e olhar para esses cases e pensar o que foi a ação, o que foi o processo que eu tive de bom nesse projeto que eu posso trazer para cá. Sim. Então apresentou as metodologias, analisa cases. Analisou cases, faz aplicação direto na empresa. Fiz isso, está todo mundo na mesma linha, já sei quem são os responsáveis. Todo mundo já está animado, já fez uma investigação apreciativa para entrar no clima? Vamos agora desenvolver. Primeira coisa, em finanças, o que a empresa tem? Essa empresa aqui, por exemplo, tem um IOP, um orçamento anual. Ela tem um planejamento de mercado de acordo com a IOP. Em processos, ela tem um staff que está sendo estruturado, tem o suporte à operação. Depois, eles estão fazendo o que? Inovação. Estão implantando o sistema TOTOS, estão em treinamentos interno da equipe E cultura. e estão criando uma cultura mais forte. Agora, qual é essa cultura? Depende de cada caso. Aqui a gente está falando de uma cultura talvez de liderança, de... Que identidade da empresa, né? Que Exato. é importante a empresa ter. Exato, ela saber o que ela está buscando, né? Sim. Depois, entender como que a gente pegou aqueles cenários lá em cima e vai desdobrar em OKRs. Então, o que eu vou ter? 3 OKRs por perspectiva? É o que a gente está sugerindo para esse cliente. Qual a periodicidade de análise? A nossa aqui vai ser mensal. Os detalhamentos do OKR vão ser como? Dentro das perspectivas, 3 em cada. E definir os responsáveis, que são o quê? Os envolvidos, que a gente já colocou aqui em cima. Beleza? Aí começamos a falar aqui de Office. Perfeito. Como que a gente vai controlar isso? Através de quê? Eu vou até colocar as ferramentas aqui separado. Vamos pensar no básico, né? Base de dados. Primeiro passo, né? Excel.
A base de dados ela vai ficar no Excel. Essa é a nossa sugestão inicial. Exatamente, gente. Lembra que a gente está falando de Excel porque é a estrutura da empresa. Podia conectar direto no banco. Exatamente. Vários cenários. Vai depender de como que a empresa quer trabalhar. Isso Aqui é só uma é sugestão. outro, né? Base de dados. O list pode ser uma base. E se alguma coisa ou outra a gente precisar conectar, mas aí é TOTOS, o banco vai travado, tem que pegar a senha, normalmente pode ser API. Nem vai ser esse caso lá. Sim. Análise de dados. Se eu tenho os dados, eu tenho que analisar eles. Sim. Aí, nosso bom e velho. Power BI. Sempre. Beleza. Publicação desses dados. Publicação e comunicação. A publicação vai estar dentro do próprio Power BI e a atualização, essa conexão entre fonte e Power BI, realizada por um gateway. Sim. A própria Microsoft tem esse sistema. Eu pensei em colocar aqui um pouco do SharePoint antes. Assim, dentro da análise de dados, melhor, né? Vamos falar o seguinte, comunicação. A gente vai separar. A comunicação vai ficar no SharePoint. A publicação e automação, ela vai ficar pelo próprio Power BI, Sim. pelo OneDrive, que vai estar gerenciando dentro da gestão de dados. Sim. A gente não colocou aqui, na realidade, a gente pode até colocar. Base de dados. Aqui é... Como é que a gente vai falar que é onde o reservatório, repositório de dados. No nosso caso aqui, a gente está falando Do OneDrive. do OneDrive e do SharePoint. As pessoas vão ter que entender que é dentro um do outro. Beleza. Publicação pode ser o Power BI, pode ser o Gateway. Comunicação, a gente vai fazer tudo pelo próprio Power BI. Sim. E aqui depois a gente tem... Responsáveis. Não, mas a gente pode colocar um tópico antes, né? Comunicação, aí vem o controle. O controle vai ser pelo planner. E aí depois tem os responsáveis, que vai ser uma parte de quem é o responsável, que já está determinado ali em cima. Então, essa estrutura de controle de dados aqui, na realidade, ela nem vai ser Kanban. Ela pode subir isso aqui para uma parte de estrutura de dados. E aqui embaixo, controle por Kanban, aí é aquela questão básica, ela vai estar dentro do planner. A gente vai colocar aquela ideia, aquela estrutura de planejamento, execução, análise, que é o acompanhamento, né? Análise e correção. Concluído. Cancelado. Agora, tem alguma situação que a gente vai cancelar. Tudo isso aqui está ligado ao planner. Beleza. Que isso aqui está ligado a um responsável. Tudo a gente está colocando um responsável como dono. Beleza. Desenvolvi, vou concluir. Aí realmente é consolidar o material, apresentar, por exemplo, consolidei o material, preencher as ferramentas, aí eu vou apresentar a diretoria, vou apresentar a equipe e vou começar a ter o controle recorrente. Isso aqui era uma parte mais de apresentação para eles. Perfeito. Então, chegamos até aqui, decidimos o quê? O planejamento. Quais são as etapas que a gente faz de planejamento. Agora, a gente vai para a prática. A gente vai para a implantação. Como que a gente vai implantar isso aqui? Primeira coisa, definir indicadores. Então, eu criei aqui uma estrutura de indicadores para essa empresa que eu vou apresentar para eles na semana que vem. O que eu sugiro em financeiro? Um indicador relacionado a faturamento, um indicador relacionado à margem e um indicador relacionado a custo fixo. Porque se eu estiver faturando com a margem que eu quero e com o custo fixo controlado, eu tenho lucro. Para eu conseguir faturar, eu tenho que acompanhar o volume de vendas. Eu tenho que acompanhar o engajamento dos clientes, no caso deles, porque a gente entende que lá vende-se muito, porque a gente tem um pós-venda muito bom. Então, isso é um ponto muito importante. Sim. Esses dias eu conversei com alguém que estava avaliando a possibilidade de utilizar o SharePoint e o Power BI para analisar alguns indicadores, e um dos indicadores deles mais inteligentes era o indicador de sucesso do cliente, avaliando quanto o cliente usava as ferramentas da empresa. Então, assim, eu achei muito bacana. Depois a gente vai até falar disso. Sim. Fora das câmeras. E diversificação, porque ele tem mais de uma linha de produto e ele quer vender na linha 1, na linha 2, linha 1, linha 2, linha 3. Beleza. Além disso, o que a gente vai implantar? Um controle de processos. Porque para eu conseguir realmente ter esse volume de vendas, ter um pós-venda interessante, eu preciso ter processos críticos documentados, como por exemplo, eu tenho um processo documentado de análise de demanda de compra, porque eu compro em outro país, tem um lead time de quase 60 dias,
Então, eu preciso ter a documentação muito bem estruturada. Sim. Então, pensei em documentação de processos críticos. Processos, estoque versus vendas. Qual o volume do meu estoque? Meu estoque está compondo quantos meses de vendas na minha empresa? Isso é importante a gente ter controle lá, porque o estoque é muito alto. Estou falando de estoque de, vamos colocar, talvez o estoque está dando 20%, 30% da venda anual. Bastante. Então, imagina aquele nosso cliente de marketplace tendo um estoque de 20% da venda anual. Aí está falando de um estoque lá, brincando de 30 milhões de reais. Com certeza. Então, fazer o controle de estoque é fundamental para qualquer empresa. Exato. E aqui o que eu preciso? Eu preciso de processos que me garantam que eu estou avaliando esse estoque versus o que eu estou vendendo. Uhum. E disponibilidade de produto, porque eu não posso reduzir o estoque e começar a não ter produto disponível. Perder venda, né? Exatamente. E principalmente, se eu não tenho produto, eu não consigo fazer o pós-venda bem feito. Sim. Se eu não faço pós-venda bem feito, eu já perco aquele indicador. Venda, meu financeiro vai ser Exato. E o indicador de engajamento. Se eu não tenho pós-venda, como é que eu vou engajar o cliente? Beleza, aí vem depois. Inovação. Procedimentos sistematizados, que eu estou de fato usando dentro do sistema. Execução de plano de treinamento. Olha, eu fiz um plano de treinamento anual e eu estou conseguindo executar? Sim. Estou parando semestralmente, mensalmente para treinar as pessoas? Desenvolvimento de lideranças, que é muito importante para eles lá. Fiz isso, estruturei, todo mundo aprovou? Ok, agora vamos olhar para esses indicadores e pensar neles como o quê? Como fator. Ele é um valor ou é um percentual? É um número de vendas ou um número de serviços? Então assim, a gente aqui, se eu não vou passar muito, eu gosto muito de deixar claro como que eu vou medir? Porque eu posso medir por valor, por fração, por percentual, por volume de vendas. Então tem várias possibilidades de um indicador ser controlado. Sim. Então, como que é? Por exemplo, tem um controle aqui que se eu colocasse lead time, seria números de dias. Se eu coloco, por exemplo, estoque, pode ser percentual. Se eu coloco vendas, pode ser faturamento. Se eu coloco número de vendas, é um valor fixo. Então, tem várias possibilidades. Os dados, né? A gente fala muito aqui nos nossos vídeos, principalmente da ICOS, que é a importância de você ter dados estruturados. Exato. Um valor que é percentual, um valor que é de fato quantitativo, um que é qualitativo. Exatamente. Isso é importante. E aí, beleza. Documentamos tudo, determinamos qual que é o percentual, aí a gente vai para a próxima fase, que é o quê? Determinar de onde eu vou tirar esse dado. Por exemplo, faturamento, eu falei que eu quero um relatório de faturamento. Aí eu começo a falar de SharePoint. Por quê? Eu tenho um relatório de faturamento, onde eu vou deixar ele? Dentro da pasta do estagiário que tira o relatório? Dentro da pasta do análise financeira? Vai ficar na máquina do financeiro e ele vai mandar para o diretor? Vai ficar dentro da rede da empresa? Aonde vai ficar essa informação? Isso é uma coisa que tem que ser muito bem pensado, porque pode ter um impacto muito negativo no futuro. Deixa na máquina do estagiário. O estagiário perde a máquina dele. Ou algum motivo o estagiário deleta sem querer aquela pasta. Então todo o histórico da empresa pode ser perdido por um simples detalhe. Lá atrás não foi pensado. Exato. Agora pensa aquela questão que eu falo muito aqui nos vídeos, que é o seguinte. Vou até desenhar ela aqui para ficar mais fácil. Que é um problema de quem usa há muito tempo, tipo o Google Drive. Tem muito esse problema, porque o Google Drive ficou muito dinâmico. Mas, por exemplo, a gente chega na empresa, aí começa a acontecer isso aqui. Que é um novo diagrama aqui rapidinho. O cara do financeiro, ele cria uma pasta do financeiro, que ele é dono, aí tem uma pasta chamada financeiro. Aí ele cria uma pasta chamada dados comerciais. Não, ele chama de financeiro relatórios. Por exemplo, aí eu tenho lá o cara do RH, aí o que acontece? O cara do RH aqui, vai lá e cria uma pasta para ele. Isso porque a gente é muito bom com Drive. Isso que a gente usa bastante, né? Exatamente. Aí eu tenho aqui, ele cria uma pasta falando sobre fechamento da folha. E ele compartilha essa pasta aqui com o cara do financeiro. O cara do financeiro, aí ela cria uma outra pasta, essa fechamento da folha aqui, por exemplo, pode ter, aqui ó, folha, pagamento, beleza. Ela tem uma outra chamada treinamentos. Aí essa treinamentos, vamos colocar aqui bem resumido, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar e vai chamar um outro cara aqui que é do comercial. Isso a gente está colocando uma pessoa só. E compartilha com ele a pasta de treinamentos e compartilha com o financeiro também. Porque ela acha que o financeiro vai precisar saber disso porque ela está treinando a equipe do financeiro. O comercial cria uma pasta aqui do comercial falando sobre vendas.
e compartilha com o financeiro, Vai gerar contas a receber. exato, ou para o financeiro acompanhar, né, o faturamento que está tendo, essas coisas do tipo. E aí começa essa zona. Ele tem uma outra pasta aqui, que ele fala de projeção de vendas, que ele compartilha com a diretoria. Para pensar, já virou um gambiarra, ninguém sabe mais quem é que criou a pasta, ninguém sabe. Exatamente, ninguém sabe qual que é a pasta, para que ela serve. E aí, por exemplo, esse cara aqui do comercial também cria uma pasta e compartilha, ele cria uma pasta que é dele e compartilha com o RH falando de performance do comercial. E só que todas essas pastas aqui estão em nome do cara do RH, do cara do comercial. E aí o que eu faço? Demita esse cara e deleta o e-mail dele. Pede todas essas pastas aqui que ele criou. Todas as pastas que foi ele que criou se perdem. E essas pastas, quando eu fui fazer o Power BI, eu fui pegar os dados daqui. Parte eu peguei daqui, parte eu peguei daqui, parte eu peguei daqui. E aí na hora que eu preciso avaliar meus dados, eu vou criar um BI em cima disso aqui. Eu vou criar um gráfico a partir desses dados. Aí, meu amigo, não tem solução. Porque você não sabe quem são os donos dessas pastas. Por isso que essa parte aqui, para mim, é bem importante. Além da gente entender o que são as fontes de dados, por exemplo, processo sistematizado, eu vou criar uma lista mestra. Relatório de faturamento, eu vou criar um local para colocar esse relatório que é tirado todo mês. E cada mês eu coloco o relatório com o nome do mês, alguma coisa do tipo. Relatório de volume de vendas, eu vou colocar ele todo mês somando, tipo acumulativo, com tudo que vendeu até aquela data, ou eu coloco um relatório por mês. Sim. Tudo isso é estruturado e definido como que vai ser utilizado. E aí a gente define, na parte responsável. Quem é o responsável por gerenciar esses dados? Extremamente importante. A gente fala muito aqui da importância de alguém na empresa para fazer o gerenciamento de dados, que é algo fundamental para evitar casos, igual você comentou anteriormente, que é se perder as informações. Porque a gente colocou aqui fontes de dados, mas a gente não colocou, está até lá embaixo falando um pouco mais sobre SharePoint, a gente não colocou repositório aqui em cima. Além de você definir as fontes de dados de fato, que a gente já colocou aqui, você também tem que definir aonde eu vou salvar esses dados. Quais vão ser os repositórios que eu vou ter? Porque quando eu falo aqui de fontes de dados e eu defino a gestão desses dados aqui, que eu estou falando de repositório, eu não preciso, por exemplo, ter todos esses dados aqui, porque tinha dado que estava repetido. Sim. Então, por exemplo, no repositório financeiro, que não é da pessoa do financeiro, ele é uma biblioteca de dados dentro do SharePoint, a gente já pode começar a abrir o SharePoint aqui e mostrar, né? Vamos lá. Você quer compartilhar a sua tela? Você vai mostrando? Vamos lá. Beleza. Primeira coisa, eu preciso estruturar o meu SharePoint. Primeira coisa, aqui nesse caso, eu trabalhei com SharePoint num modelo específico. Por exemplo, eu criei grupos. Aqui não está nesse mesmo formato, mas o que eu posso fazer? Beleza, identifiquei a gestão de dados, eu começo a criar os indicadores. Pronto. Eu tenho aqui esse SharePoint do comercial. O que eu vou fazer nesse SharePoint? Vou criar um planner aqui. Está aqui a página, indicadores comerciais. O indicador está abaixo da meta ou está acima da meta? O que a gente vai fazer? Perfeito. Pode mostrar aí. Vamos lá. Primeiramente... Pessoal, esse material aqui acabou ficando muito longo. Como ele ficou muito longo, a gente acabou trabalhando uma parte toda de planejamento estratégico. Depois, como aplicar o planejamento estratégico dentro do Power BI, do Automate, do Flow, de tudo isso, o que a gente decidiu? Dividir ele em dois. Se você gostou desse material, dá um like, faz um comentário aqui embaixo, escreve alguma coisa se gostou ou não gostou, só passa o dedo no teclado, só para o YouTube entender que a gente está realmente engajando com quem assiste. Quer se inscrever, quer conhecer um pouco mais, se inscreve ou vê todos os materiais que a gente tem do Power BI. Ou se quiser ir acompanhando nosso canal só de ferramentas de automação, vai lá no PR, no Equals. Perfeito. Equals Academy é um outro canal que a gente tem aqui só de coisa da Microsoft. Exatamente. Perfeito? Entendeu tudo isso? Quer acompanhar um pouco mais a gente nas redes sociais? Carlos Pires Consultor, para resultado, no LinkedIn também, que a gente solta materiais mais recorrentes. Obrigado, gente, por assistir o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o like, comentar, para continuar motivando a gente a trazer mais conteúdo aqui para o YouTube. Muito obrigado e é isso.